Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de Física Geral 1. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre velocidade relativa, tá bom? Para a gente fechar aqui as videoaulas do tópico 4 de Física Geral 1, tá bom? Começar aqui com o pensamento desse grande filósofo, né, escritor e naturalista e homem de ciência alemão, né, que é o Goethe, né, o Goethe em português, né, que foi um dos últimos caras que reunia assim essas habilidades, né, vamos dizer, né, do todo, né, de conhecimento. Então, Goethe ele escreveu romances, ele desenvolveu estudos, né, conta-se que na biblioteca dele ele tinha 17 volumes sobre o Brasil, né, sobre as questões econômicas, as questões da natureza brasileira, né, e ele mantinha uma correspondência com um naturalista que vivia muito aqui no Brasil, que era o Martius, né? E aí foi um intelectual, né, importante na Alemanha, entendeu? Com uma grande marca na cultura alemã. E ele tem uma frase que é interessante, que ele fala o seguinte, que um talento se forma no silêncio, né? Um talento se forma no silêncio e um caráter na lida do mundo, né? Então, né, uma reflexão aqui para a gente deixar como pensamento do momento, né? Então, o nosso caráter ele se forma das nossas experiências, né? E das relações sociais, das relações políticas e na convivência, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Muito importante essa questão da formação do caráter, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de velocidade relativa, tá? E aí vamos começar. A velocidade relativa, o que que é? A velocidade de um referencial em relação ao outro. Então nós vamos começar aqui com um exemplo da Fórmula 1, né? Aqui eu estou usando aqui um exemplo, né, de um piloto que já se aposentou da Fórmula 1, que é o Massa, né? Mas aí tem um grande Hamilton, né, que é heptacampeão, né, de Fórmula 1. Eu acho que é um cara que tem aí dado provas interessantes da sua personalidade, né? E um grande piloto, né? Embora eu não seja um aficionado em Fórmula 1, eu admiro muito a personalidade desse piloto. Mas o fato é o seguinte, eles estão disputando um grande prêmio e na figura aqui a gente tem o Hamilton, né, à frente do Felipe Massa, com uma velocidade de 300 km por hora, e o Felipe Massa com a velocidade de 250 km por hora. Tá vendo? Ambos aqui apontando para a direita e que a gente vai considerar como sendo o quê? O referencial positivo. Tá bom? Bom, essas são as velocidades. A velocidade de 300 km por hora e de 250 km por hora é a velocidade do Hamilton e do Massa em relação à Terra. Agora a pergunta que se faz, né, é o seguinte: qual seria a velocidade de Massa em relação a Hamilton? Ou seja, com que velocidade o Hamilton, do seu cockpit, veria o Massa se movimentar? Tá? Então agora, né, 250 e 300 são as velocidades dos pilotos em relação à Terra, mas qual que seria a velocidade, né, do Massa em relação ao Hamilton? Tá? Então, para a gente poder fazer isso, né, tem uma convenção, né, e a gente, né, já falou que o referencial positivo aponta para a direita, de forma que a velocidade do Massa para o Hamilton, ela é dada por quem? Pelo vetor velocidade do Massa menos o vetor velocidade do Hamilton. Tá certo? Então a gente tem essa relação aqui, né? A subtração dos dois vetores. Vetor do Massa menos vetor do Hamilton. Isso escrito em termos de módulo, né? Certo? Considerando que ambas as velocidades são positivas, a gente teria o quê? Que a velocidade do Massa para o Hamilton seria a velocidade do Massa menos a velocidade do Hamilton, 250 menos 300, que vai me dar menos 50 km por hora. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o Hamilton, olhando do seu retrovisor, vai ver o Massa se afastar dele, né? Com uma velocidade de 50 km por hora. Tá certo? Né? Diante do referencial. Se a gente perguntasse agora qual que é a velocidade do Hamilton para o Massa, nós vamos aplicar a mesma coisa, né? Agora vai ser o quê? Do Hamilton para o Massa vai ser a velocidade do Hamilton menos a velocidade do Massa. Então, com que velocidade que o Massa do seu cockpit vê o Hamilton se mover? Em módulo, como é que ficaria? Velocidade do Hamilton em relação ao Massa seria a velocidade do Hamilton menos a velocidade do Massa, 300 menos 250, que vai dar o quê? 50 km por hora. Tá bom? Nesse caso é importante a gente observar, né,
que é como se o Massa tivesse parado e o Hamilton se movimentando a 50 km por hora, né? Então muda-se o referencial, tá? Para quem está no referencial terra, o Hamilton está 300 km por hora e o Massa está 250 km por hora. Mas para o Massa, a velocidade do Hamilton é de 50 km por hora. Então é como se o Massa tivesse parado. Tá bom? Muito bem. Vamos imaginar uma outra situação agora, né? Que o Massa e o Hamilton se deslocam um ao encontro do outro. Olha lá. Está indo um ao encontro do outro. Então, nesse caso, mais uma vez, ó, o referencial positivo é o que aponta para a direita, né? Então teria, na verdade, o quê? A velocidade do Massa positiva, a velocidade do Hamilton negativa, igual a menos 300 km por hora. Nesse caso, como é que ficaria então, né? Na soma vetorial, a velocidade do Massa em relação ao Hamilton? Seria a velocidade do Massa menos a velocidade do Hamilton. Em módulo, o que a gente vai ter, né? Eu teria então a velocidade do Massa menos a velocidade do Hamilton, que daria o quê? 250 menos 300, daria 250 mais 300. Então a velocidade do Massa para o Hamilton, olha lá, o Hamilton olhando o Massa se mover, ele estaria com uma velocidade de 550 km por hora. Tá? Beleza? Então só para a gente poder ter essa noção de como é que a gente constrói, né, essa velocidade relativa. Isso aqui foram exemplos do quê? Em uma dimensão, né, um movimento unidimensional em uma dimensão. Nós vamos ver agora um movimento bidimensional, né? Seria a velocidade relativa em duas dimensões. Então vamos considerar que eu tenho um barco que se move com a velocidade de 10 km por hora em relação ao rio. Então essa velocidade dele em relação ao rio. É a velocidade do barco em relação ao rio, tá bom? E ele tenta ir de uma margem a outra conforme mostra a figura. Tá? Então o barco está querendo atravessar o rio, tá? Só que é o seguinte, a velocidade da água em relação à terra é de 5 km por hora. Então tem aqui, ó, a velocidade do barco em relação ao rio, tá? É igual a 10 km por hora. A velocidade do rio em relação à terra é igual, ó, essa velocidade aqui é igual a 5 km por hora. E ele pergunta qual deve ser a velocidade do barco em relação à terra para que ele cruze o rio perpendicularmente às margens. Tá certo? Né? Então aqui na verdade nós temos uma composição de movimento. Nós vamos calcular utilizando aí o conceito de vetor e tudo mais. Dá para a gente poder encontrar corretamente isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Me deu a velocidade do barco em relação ao rio, que é de 10 km por hora, a do rio em relação à terra, que é de 5 km por hora. Eu quero saber a velocidade do barco em relação à terra para que ele percorra o quê? Uma trajetória, né, retilínea, tá bom? Certo? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho a soma vetorial, olha lá, daqui o que a gente observa? Ó, que o vetor VBR, que é a velocidade do barco em relação ao rio, mais o vetor VRT, que é a velocidade do rio em relação à terra, olha só, início e fim, tá vendo? Ó, usando o princípio do início e fim, eu tenho o quê? Que esse cara, VBR, mais o vetor VRT, é igual ao vetor VBT, que é a velocidade do barco em relação à terra. Isso aqui é a soma vetorial, tá? Em termos de módulo, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o quê? Que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados do catetos. Então, ó, quem que é a hipotenusa? Né? É quem? Ó, é o VBR, a velocidade do barco em relação ao rio, é igual à velocidade do barco em relação à terra ao quadrado. A velocidade do barco em relação ao rio ao quadrado é igual à velocidade do barco em relação à terra ao quadrado, mais a velocidade do rio em relação à terra ao quadrado. Né? Isso aqui seria o teorema de Pitágoras. Tá bom? De forma que, desenvolvendo essa equação, eu teria que a velocidade do barco em relação à terra, que é o que a gente quer saber, para que ele possa atravessar perpendicularmente às margens, é igual à velocidade do barco em relação ao rio ao quadrado, menos a velocidade do rio em relação à terra ao quadrado. Então, né, resolvendo isso aqui, né, eu vou ter então que a velocidade do barco em relação à terra tem que ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar o quê? Raiz quadrada de 75, que dá 8,66 km por hora. Tá? Então essa seria a velocidade que o barco tem que ter em relação à terra para que ele possa atravessar perpendicularmente esse rio. Tá bom? Agora aqui, qual que é a direção, né, a direção em relação à vertical, né, que pode ser dada pelo ângulo θ. Então teria lá, ó, né, como é que ficaria isso aqui, né, a direção que você teria da velocidade do barco em relação ao rio, tá, para ele sair, né, e poder atravessar o rio perpendicular às margens. Então vai ser o quê?
O ângulo θ é o arco tangente de VRT sobre VBT, tá? Então 5 sobre 87, aproximadamente 30 graus. Então ele tem que direcionar o seu barco, olha só, o barco tem que ser direcionado com uma direção de 30 graus em relação à vertical, para quê? Para que o efeito da corrente faça com que ele descreva uma trajetória perpendicular às margens. Tá certo, pessoal? Então um exemplo aqui, né, de velocidade relativa em 2 dimensões. Tá bom? Essas são as referências da nossa aula. Valeu, até a próxima.